Olá, prezados estudantes, sejam muito bem-vindos na nossa segunda aula. Sou Ana Lúcia, professora tutora à distância, nossa professora Haroldo Alcântara. Desejo a todos vocês muita luz, paz e saúde nesse momento tão atípico que nós estamos vivendo. Bem, a nossa segunda aula está intitulada em Avaliação, reflexão sobre a avaliação da aprendizagem, notas, conceitos, aprovação e reprovação. Lembrando que o nosso referencial teórico está pautado em Cipriano Carlos Lucchesi, 2008. Iniciaremos então a nossa aula falando sobre a avaliação da aprendizagem escolar, apontamentos sobre a pedagogia do exame. Iniciaremos com 2 pontos. O estabelecimento de ensino está centrado nos resultados das provas e exames e também a avaliação da aprendizagem como disciplinamento social dos alunos. Bem, o ato de examinar, ele é muito pontual. Um exemplo bem clássico disso é o vestibular, que não leva em conta todo o potencial do aluno, as circunstâncias vividas pelo aluno, e que leva em conta a sua resposta em um ato muito pontual, então se torna-se muito seletivo. E quando falamos sobre disciplinamento social, é naquelas clássicas frases que muitas das vezes os docentes realizam, fazem na sala de aula, onde usam de estratégias que observe bem esses conteúdos que eles vão ser aplicados na prova. Façam silêncio porque esse conteúdo ele é muito importante. Então, sempre nesse tom muito ameaçador, e essas ações, essas estratégias, elas são usadas muito no disciplinamento social dos nossos alunos. E tais práticas já estavam escritas na pedagogia do século XVI e XVII, no processo de emergência e cristalização da sociedade burguesa, então desde tempos remotos, desde então da pedagogia jesuíta. Então, historicamente, esse ato de exames e provas foi sistematizado desde o século XVI e somos herdeiros desses moldes, né? Provas de classificação, todo esse ritual nesse momento da prova e do exame, esse silêncio, ninguém mais pode estar falando, evitando se levantar, né? Então todo esse ritual. E aí nós bebemos da fonte de Comênios, que ele é considerado o pai da didática moderna, não? Então na sua obra Didática Magna, ele marca o início da sistematização da pedagogia e da didática. Então assim, bebendo da fonte de Comênios, né, a sistematização, né, e ele dá uma atenção especial à educação, e ele aponta que o aluno não deixará de se preparar para os exames finais do curso se souber que o exame final é para valer. E ele ainda fomenta que o medo é um excelente fator para manter a atenção dos alunos. Então, assim, observaremos, né, na pedagogia do exame que ela está muito pautada na aprovação e reprovação. Que métodos devem ser usados? Então, o medo é um fator importante no processo de controle social, que é onde nós estamos falando, que estávamos então desde na vertente de Comênios, que é ele, Comênios coloca, né, que o professor pode e deve usar, né, esse excelente meio para o controle, né, para chamar a atenção dos alunos nas atividades escolares. Só que esse processo, né, da pedagogia do exame, ele é um processo de exclusão que a prática da avaliação da aprendizagem escolar exercita e tem exercitado em relação aos educandos, tanto no passado e no presente. Então, o Lucchesi, ele vem fazer esse contraponto e aí coloca, né, que notas e conceitos devem servir a um projeto de avaliação eficaz. Então é partindo dessa reflexão, né, nessa nossa aula, que vamos observar. Mas Lucchesi, então, ele já faz esse contraponto e ele coloca que a avaliação da aprendizagem, ela deve ser um ato amoroso. Então, nessa reflexão, né, o ato pedagógico de avaliar provas e exames tem sido atos antagônicos, autoritários, seletivos e, por sua vez, rancorosos, que é nessa vertente muito de ameaça, né, do medo, impondo medo para o nosso educando, fazendo com que o nosso educando ele coloque todo o seu conhecimento de uma maneira muito pontual em um único momento. E aí, Lucchesi vem colocar nesse contraponto que é um ato amoroso. Então, a avaliação ela deve perpassar por essa vertente. E aí,
nós temos, né, que práticas educativas de avaliar poderia e deveria subsidiar um modo eficiente de fazer um ensino. A avaliação da aprendizagem escolar como um ato acolhedor. Esse ato acolhedor, ele não deve ser confundido com pena, estar tudo certo, mas é contrapor, é estar ciente que o papel do professor é dar autonomia para o educando, incluir com suas dúvidas, com as suas inseguranças, desenvolver o aluno para uma autonomia, né? E principalmente incluir. E o ato de avaliar, então, ele perpassa uma vertente diagnóstica, formativa, mediadora e inclusiva. Que isso é muito importante, ó. Transportando a avaliação da aprendizagem escolar como um ato amoroso, na medida em que a avaliação tem por objetivo diagnosticar e incluir o educando pelos diversos meios no curso da aprendizagem satisfatória, que integre todas as suas experiências de vida. Então não é um ato isolado, é um ato onde que vem auxiliar, né, no processo ensino-aprendizagem e que venha fazer com que o aluno possa interagir todas as suas experiências de vida. É um ato em espiral, que ele pode perpassar agora esse momento e depois novamente, porque não é um ato único, né? Ela vem colocar para nós que é um ato que vem assim fazer com que o aluno venha suprir e venha diagnosticar as suas dificuldades para que ele possa então, né, ter subsídios de aprendizagem. E também, né, a avaliação da aprendizagem na escola tem dois objetivos: auxiliar o educando no seu desenvolvimento pessoal a partir do processo de ensino-aprendizagem e responder à sociedade pela qualidade do trabalho educativo realizado, e o crescimento individual do educando, articulando-se como coletivo, não no sentido de atrelamento à sociedade, mas sim no sentido de responsabilidade que a escola necessita ter com o educando, individualmente e com o coletivo social. Bem, aqui a avaliação ela apresenta-se como meio constante que fornece suporte ao educando, na perspectiva de auxiliar o educando no seu crescimento, na sua integração, né, consigo mesmo, ajudando na apropriação dos conteúdos significativos, conhecimento, habilidades, hábitos, no suporte de assimilação do conteúdo e no processo de constituição do si mesmo, né, como sujeito essencial e como cidadão. Então toda essa vertente é muito mais profunda. Então o ato de avaliar ele se torna mais profundo, né? E aí nós entramos então agora em algumas práticas da avaliação, alguns cuidados necessários. Então, Luquez ele vem apontar para nós a função de apropriação e autocompreensão. E aí essa função de apropriação e autocompreensão, ela perpassa por meio dos instrumentos de avaliação da aprendizagem, que o educando poderá se autocompreender, assim como o docente, né, no seu papel pessoal como educador, no seu modo de ser, as habilidades, né, para a sua profissão, seus métodos e também os seus recursos didáticos. E a função de motivar o crescimento. Então, a prática de avaliação, ela tem que estar, todavia, né, subsidiada em promover a amplitude, né, ultrapassar os limites do educando, né, fazer com que ele tenha motivação para o seu crescimento e principalmente visualizar as possibilidades futuras. Observa-se também a função de aprofundamento da aprendizagem. Então, quanto mais o aluno ele tem se aprofundado o seu conhecimento, ele poderá fixar o conteúdo, né? E ele vai fazer com que esse conteúdo tenha significado. Então, essa função de aprofundamento da aprendizagem, que é, né, a prática da avaliação, e também, e principalmente, né, a função de auxiliar a aprendizagem. Então, é no momento em que o professor ele vai usar de uma avaliação diagnóstica, ele vai estar ali observando atentamente quais são as necessidades do seu educando, para que ele possa ter uma perspectiva de auxiliá-lo, dele poder intervir ali no processo de ensino-aprendizagem. Partiremos então agora para alguns pressupostos
né, na prática, como poderíamos, né, estar colocando todo esse processo de avaliação. Então, são pontos, né, de como a gente, docente, pode realizar na prática. Então, partindo para alguns desses pressupostos, nós temos ter ciência de quais instrumentos de avaliação irá aplicar. Se eu estarei aplicando uma avaliação diagnóstica, se ela será formativa. Então, a partir do momento que eu tenho ciência, qual é o instrumento que eu vou estar utilizando. Então, ela tem que estar muito entrelaçada com o objetivo da minha aula, com o objetivo do meu conteúdo, da minha disciplina. Construir os instrumentos de coleta de dado para avaliação. Então, assim, é de suma importância, né, fazer todo um percurso de conteúdo para que o meu aluno ele tenha, né, subsídios de coleta de dados para que ele possa estudar para essa avaliação. E também articular os instrumentos com os conteúdos planejados, ensinados e aprendidos pelos educandos no decorrer do período escolar. Isso aqui é importantíssimo, porque a partir dos conteúdos planejados, ensinados e aprendidos, eu vou ter a minha coleta de dados. Ou, aliás, o aluno terá essa coleta de dados, onde ele poderá, né, estar estudando, então, para realizar essa avaliação. Também, como pressupostos, eu tenho que cobrir uma amostra significativa de todos os conteúdos ensinados e aprendidos de fato. Então, se eu quero fazer uma avaliação com o meu aluno dentro de um bimestre, se ela será mensal, então dentro desse período eu vou fazer uma amostra significativa de todos os conteúdos ensinados, para que o meu aluno tenha nessa coleta de dados e fazer uma compatibilidade às habilidades tanto motoras, mentais, imaginativas dos instrumentos de avaliação com as habilidades trabalhadas e desenvolvidas nas práticas de ensino-aprendizagem. Então, eu vou fazer essa articulação, essa compatibilidade. De maneira nenhuma, o docente ele vai fazer, então, uma avaliação que não tem essa compatibilidade nos conteúdos que foram ensinados. Então, deve haver essa compatibilidade, deve haver toda essa articulação. Essa compatibilidade também perpassa aos níveis de dificuldade com que está sendo avaliado, com os níveis de dificuldade com que foi ensinado e aprendido. Então, a partir do momento que eu tenho um nível de dificuldade que eu trabalhei com meu aluno, é a partir desse nível que eu vou fazer, então, a cobrança nessa avaliação. E já então, indo para os finalmente, é usar de linguagem clara e compreensível para salientar o que se deseja pedir. É de suma importância que o docente ele faça uma linguagem clara, ele coloque para o seu educando o que realmente ele quer, ele está exigindo naquele exercício, naquela atividade. Então, assim, quanto mais o enunciado for extensos e quanto mais ele tiver uma linguagem, né, não tão clara, mais dificuldade o meu educando terá, né, para ler e responder aquela atividade que muitas das vezes era muito simples, tá? Construir instrumentos que auxiliem a aprendizagem dos educandos. Então, cada vez mais nas nossas aulas que forem construindo esses instrumentos, né, que auxiliem a aprendizagem, cada vez mais o meu educando vai ter subsídios para que ele consiga ter um bom desenvolvimento na sua avaliação. E aí, um dos finalmente, né, já partindo para o final, o processo de avaliação da aprendizagem é preciso estar atento no processo de correção, a devolução dos instrumentos de avaliação da aprendizagem aos educandos, o feedback. Muitos dos professores, eles estão operando no vermelho, que é onde eles simplesmente, né, marca X, que é um dos modelos muito da pedagogia do exame. Então, marcou X, deu errado, acabou, você errou. E não é essa a reflexão que Lucchesi coloca para nós. Ele coloca que deveríamos, então, fazer esse feedback. Falar com o nosso aluno, fazer uma reflexão em quais são os pontos que ele, né, errou, aonde que ele está com dificuldade, para que nesse momento da avaliação ele também possa exercitar, né, e aprender aquilo que ainda não foi dominado por ele. Então, assim,
Todos esses pressupostos, eles são super importantes, né, nessa reflexão para que a gente consiga então compreender que o processo de avaliação ele perpassa além, né, ele não é somente provas e exames, ele está muito além disso. Então ele coloca que o professor ele também deve fazer todo esse processo de avaliação, como ele está exercendo. Então aqui nós terminamos a nossa aula, né? Nossa referencial teórico, então, é Lucchesi.